noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Vamos aqui para os nossos recadinhos, bem rápido, porque hoje é o livro do mês, né? Temos o livro do mês aqui hoje, temos que deixar espaço para a nossa... Opa, São Pedro, dá um tempo aí. Só porque eu ia falar da palestrante, né? Então, temos que deixar aqui o tempo para ela aqui. E vamos que vamos, né? Continua os pedidos para compor as cestas básicas, mais de 400 cestas todos os meses, ok? Os cursos, alguns já iniciaram, mas nos murais, subindo aqui as escadarias, está fixado ali todos os cursos, os cartazes. Na livraria tem as informações, porque se fôssemos divulgar todos aqui, não ia dar o tempo, né? Então, qualquer informação, entra no site do Paz e Amor, tem tudo lá também. O Evangelho pelo Zoom, está lá, tá vendo? O trabalho do Tadeu lá, Márcio, trabalhou para colocar lá. Então, continua o Evangelho pelo Zoom, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 8h35, mais ou menos. Todos os dias é uma festa de aprender o Evangelho, né? Porque é muito bom. 1.660 e poucas noites de estudos. Tem muitos colaboradores aqui que estão conosco, sabem do que eu estou falando, né? Inclusive já estamos, acho que, precisando trocar de evangelho, né? De tanto que a gente vai riscando lá. A Fátima dá risada ali, mas é sério. E tem um aviso aqui muito importante, senão o homem ali, ó, me pega pelo pescoço. Teatro, reapresentação, dia 7/2 de 2026, às 18 horas, aqui no Salão Nobre. Então, deixem a pizza para mais tarde. Vem primeiro, assiste a peça novamente, quem não assistiu, e depois convida aí o pessoal do teatro e vai para a pizza. O Henrique está até dando risada lá atrás, porque ele faz parte do teatro e gosta de pizza. A propaganda é a seguinte, pessoal, e com uma novidade legal. Vamos poder exercitar a caridade. Como? A entrada é grátis, é livre, não paga nada. Porém, se puderem trazer um saquinho de 400 gramas de leite em pó para compor as cestas das nossas assistidas, será bem-vindo. Por gentileza, colaborem com o leite em pó. O Tadeu falou a semana passada, parece que ele queria que chegasse a 100 quilos. 100 quilos de leite. É bastante leite, hein? E o Tadeu, vocês gostam da arte aí, né? Às vezes a gente tem uma programação todo mês. Então, quando não é o Marcinho que está ali, é o Tadeu, então eles estão sempre inventando as músicas e sempre traz alguma coisa bacana, coral, teatro. Isso é muito gostoso da gente sentir e ouvir, né? Então, vem o sábado prestigiar o Tadeu e tem vários componentes aqui das terças-feiras que faz parte do teatro também. Venham prestigiar os nossos colaboradores. A programação de hoje vai seguir da seguinte forma: mensagem, leitura do Evangelho, prece inicial, hoje com a nossa querida Valquíria, conseguiu chegar. As vibrações, nós tivemos uma alteração, o colaborador que ia conduzir as vibrações está em viagem, mas teremos o nosso querido, o senhor Vanderlei, que já está aqui há algum tempo na equipe, vai conduzir as vibrações. E a palestra hoje, o livro do mês, Conflitos Existenciais. É a nossa querida Ana Tereza Faceta.
A Ana participa de vários trabalhos aqui da Casa de Paz e Amor. É dirigente do trabalho de quinta-feira de manhã, às 9 horas, 9h15. De vez em quando eu estou por aí com ela, de manhã. Então, a Ana está em diversas atividades aqui. Palestrante da nossa casa vai nos passar a mensagem do livro. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe, nos conduz. Bom retorno aos trabalhadores que estão voltando de férias. Outros saindo de férias. Que todos tenham uma linda jornada a partir desta data. Vamos lá, Val. Boa noite. Mensagem 22 do livro Respostas da Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Desculpar. Desculpe e você compreenderá. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. Capítulo 10. Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Agradecidos estamos por estarmos aqui. Que os bons espíritos nos envolvam com a sua luz, auxiliando-nos a compreender melhor os ensinamentos aqui compartilhados, fortalecendo nossa fé, nossa esperança e nosso compromisso com o bem. Graças a Deus e que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Como todo início de cada mês, nós estamos aqui hoje para sugerir uma leitura, para divulgar mais um livro espírita. E a leitura, ela vem nos auxiliar no sentido de aumentar os nossos conhecimentos, de ampliar os nossos horizontes dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho de Jesus. E a partir da ampliação desses conhecimentos, de nós fazermos uma análise da nossa própria vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e a partir daí fazer as transformações necessárias. E um bom livro, ele também nos impulsiona a buscar em outras obras o complemento desse assunto. Então, como o Domingos já falou, o livro desse mês, Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Conflitos existenciais. Quem de nós aqui já não passou por algum conflito interno? Ou quem sabe, nesse exato momento, estamos passando por algum? Não é? O que é um conflito existencial? São aquelas crises internas, profundas, marcadas por questionamentos intensos sobre o propósito da vida, sobre o valor da vida, sobre a nossa caminhada. Muitas vezes, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu papel nesse mundo? Na maioria das vezes, esses conflitos vêm a nos dar um chacoalhão também, né? Muitas vezes, para tomar uma decisão, uma escolha na nossa vida, o conflito se instala dentro do nosso coração. Não sei se eu vou pela direita, não sei se eu vou pela esquerda, não sei se eu vou pelo meio, não sei se eu fico quieta em casa. Então, aí os conflitos vão aparecendo. E eles ocorrem exatamente quando nós estamos descontentes, insatisfeitos com a nossa vida, com os valores, com as escolhas, com as condutas. E isso nos traz dores emocionais.
Falando um pouquinho só de Divaldo Pereira Franco, ele nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, Bahia, e desencarnou em 13 de maio de 2025, então agora em maio fará um ano, com 98 anos de idade, lúcido, ainda trabalhando dentro da doutrina com 98 anos de idade, e desde a infância ele se comunicava com os espíritos. Ele cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, diplomando-se professor primário, hoje professor de Fundamental 1. Foi um dos mais consagrados oradores e médiuns, da atualidade, fiel mensageiro das palavras de Jesus e da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, a sua mentora, tem mais de 250 obras publicadas de vários espíritos, muitas obras traduzidas para outros idiomas, levando sempre a luz do Evangelho a todos os continentes. E Divaldo ele tinha um trabalho também de trazer o chamamento para cada um de nós à autopacificação. Então, muitas vezes ele estava em praça pública, o povo ia até lá ouvi-lo, e ele estava ali trazendo o assunto do combate à violência, mas que isso acontece a partir da autopacificação. Então, se nós queremos a paz no mundo, a paz no nosso lar, a paz no nosso ambiente de trabalho, nós devemos iniciar pela autopacificação, pela paz dentro de cada um de nós. E há mais de 70 anos, em parceria com o seu amigo Nilson de Souza, eles fundaram a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho é em Salvador, na Bahia, e atende a muitas famílias carentes, abriga muitas crianças necessitadas. Então, é todo um trabalho conhecido, inclusive, fora do nosso país. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, em sua última reencarnação, ocorreu na cidade de Salvador, como Sora Joana Angélica de Jesus, tornando-se mártir da independência do Brasil. Na penúltima, vivida no México, como Sora Joana Inês de la Cruz, foi a maior poetisa da língua hispânica. E certamente ela vivera também na época de Francisco de Assis, no século XIII, conforme ela mesma se apresentou a Divaldo. Também vivera no século I como Joana de Cusa, um personagem importante na época em que Jesus esteve aqui entre nós. E ela é autora de mais de 50 obras, 58 obras. Esse livro, Conflitos Existenciais, ele faz parte da coleção de 16 livros da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, nesses livros, ela vem trazendo exatamente tudo aquilo que nos atinge emocionalmente, psicologicamente, e sempre à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. O conteúdo desse livro nos é apresentado de uma forma resumida sobre os vários comportamentos que se apresentam como testes de resistência. Então, ali, nesse livro, nos traz medo, raiva, ressentimento, preguiça, ciúme, violência, amor, morte. Então, todos esses conflitos que envolvem muitas vezes a cada um de nós, nos trazendo conflitos internos que paralisam a nossa evolução espiritual. Mas por que esses conflitos que eu tenho dentro de mim mesmo vai atrasar a minha evolução espiritual? Nós sabemos que todos nós estamos aqui para essa evolução espiritual. Mas nós precisamos da convivência com as outras pessoas. E se eu estou em conflito, eu estou me isolando, eu perco a oportunidade de estar trabalhando o Evangelho de Jesus. E aí eu vou retardando a minha evolução espiritual. Então, sentimentos que muitas vezes nos paralisam. O medo, por exemplo. Vamos nos lembrar que ter medo de uma situação perigosa é uma coisa. Agora, ter aquele medo de sair de casa, de conviver com outras pessoas, isso aconteceu muito pós-pandemia. Não é verdade? Que nós ficamos com receio, com medo de sair, com medo de nos aproximar das pessoas. Esse medo paralisa. Esse medo realmente faz com que a gente pare na evolução espiritual. E lembrando que todos nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados, criados por Deus, portanto somos da mesma família espiritual, somos irmãos. No momento da criação, espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos conhecimento algum. E esses conhecimentos, eles vão sendo adquiridos, vão sendo ampliados à medida em que nós vamos existindo. À medida em que nós temos as diversas vidas sucessivas, as reencarnações. Então, a reencarnação é uma oportunidade bendita que Deus nos dá para o aprendizado, para reconciliações, para reajustes. Nunca para o sofrimento. E o objetivo, como nós já falamos, é a evolução espiritual. Esse é o objetivo para todos nós. Evolução espiritual.
que vai acontecendo através da nossa transformação moral. Como é que eu vou me transformando? À medida em que eu começo a olhar para dentro de mim mesma, faço aquela avaliação no conhece-te a ti mesmo, onde eu vou me conhecendo, percebendo aquilo que não está de acordo com a lei divina, aquilo que realmente me prejudica, e aí eu me proponho a estar me transformando, a retirar esses sentimentos negativos, esses vícios da alma, da minha vida, e procurando trabalhar as minhas virtudes, vou estar caminhando para a evolução espiritual. Isso é para todos nós. Então, a marcha do progresso, progresso espiritual, tá? Nós estamos falando de espiritualidade, é para todos nós. De uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. Cada um de nós tem um tempo para isso. Cada um de nós tem um entendimento da mesma situação de forma diferente, mas todos nós vamos chegar um dia ao patamar das esferas mais altas. Ninguém se encontra no plano terreno para o sofrimento. Né? Deus não nos criou para o sofrimento. Deus quer que nós sejamos felizes. O sofrimento faz parte da evolução espiritual do planeta e de cada um de nós. E os sofrimentos, eles vêm por conta das nossas escolhas equivocadas. Não é o outro que me faz sofrer. A minha escolha, a minha trajetória, os meus pensamentos, os meus sentimentos e ações é que me levam ao sofrimento ou não. E Deus está o tempo todo do nosso lado, nos impulsionando nessa caminhada evolutiva. E aí, dentro de todos os itens que tem nesse livro, nós escolhemos um que eu acredito que vocês não conheçam, que ninguém nunca vivenciou, que é o ressentimento, que está ligado à mágoa. Ninguém aqui conhece, né? O ressentimento, a mágoa, uma mágoa intensa que leva à raiva, que leva ao ódio, ninguém aqui conhece, né? Então, nós optamos em estar falando a respeito do ressentimento, né? O ressentir da mágoa, da raiva, porque é o sentimento que mais se encontra no coração da humanidade. E o mais difícil de lidar. O mais difícil de sair dessa situação de mágoa. Mágoa de alguma situação, mágoa de alguma palavra, mágoa de alguém. Então, quando nós estamos ressentidos, magoados por alguma situação, nós temos muitas vezes dificuldade em dormir ou dormimos em excesso. Dificuldade de nos alimentar ou nos alimentamos em excesso. Dificuldade de raciocinar e vamos perdendo as oportunidades. Dificuldade de atenção e concentração. Então, no momento em que eu estou ressentido, em que eu estou magoado por alguma situação ou por alguém, eu vivo de uma forma tão intensa aquele sentimento que eu não percebo as oportunidades que Deus coloca na minha vida, no meu caminho. Porque, afinal de contas, eu estou magoada, eu estou ressentida. Só aquele sentimento é o que importa no momento. E aí eu vou perdendo as oportunidades de realmente ter uma boa convivência, de um trabalho material, de um trabalho espiritual, de pessoas amorosas, positivas, se aproximarem de mim. Porque, afinal de contas, eu estou magoada nesse momento, eu estou ressentido. Mágoa significa má água. Então, é uma coisa ruim, não é uma coisa boa para ficar presa dentro do nosso coração. E mágoa, ela adoece se não for trabalhada. Então, abalam o nosso sossego, a nossa saúde. Como nós já falamos, nós não conseguimos lidar com esse sentimento. Então, todos aqueles que estão vinculados a uma situação de ressentimento, de rancor, de mágoa, fica preso ao passado. Então, muitas vezes a gente chega para uma pessoa conhecida e fala assim, nossa, tudo bem com você? Há quanto tempo? Como é que você vai? Ah, eu não estou bem. Ah, não está bem por quê? Aí conta toda a situação, né, que levou à mágoa intensa, a gente fica impressionado, nossa, que coisa, né? Quando é que foi isso? Há 10 anos atrás. Então, 10 anos de perda de energia, de perda de boas oportunidades, de não entender a si próprio. Porque a outra pessoa que foi o motivo da mágoa está andando, está caminhando, está vivendo. Nem lembra mais, às vezes nem percebe que magoou, que ofendeu. Mas a gente continua com aquele sentimento. A cada lembrança dessa mágoa é como se nós dessemos uma injeção de vitamina para aquele sentimento. Ao invés de tirarmos do nosso coração, nós vamos alimentando a mágoa que vai crescendo, crescendo, até muitas vezes chegar a uma raiva muito intensa.
E isso reflete no nosso corpo físico, trazendo danos à saúde. O ódio, a mágoa, o ressentimento corroem o nosso humor, azedam a nossa personalidade. Mais uma vez, atrasa a nossa evolução espiritual. Ué, mas por que a mágoa corrói o meu humor e por que azeda a minha personalidade? Se nós pararmos para pensar, talvez em alguma situação nossa mesmo, de alguém que a gente conheça, nesse processo de uma mágoa intensa, e que só repete aquela situação, só fala naquilo o tempo todo, não consegue perceber nada à volta, vai fazer o quê? Vai afastar as pessoas do seu convívio. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo todo de uma situação. Concordam? E, de repente, nós é que somos essa pessoa, né, que reclamamos que estamos ali. Não é só o outro, nós também nos colocamos nisso. Então, à medida em que nós, com essa postura de estar o tempo todo fechado nos seus próprios problemas, na sua situação aqui específica do ressentimento, da mágoa, eu realmente vou azedando a minha personalidade e vou afastando as pessoas do meu convívio. E a partir do momento em que eu afasto as pessoas do meu convívio, eu estou deixando a oportunidade de vivenciar o Evangelho de Jesus. Porque para viver o Evangelho de Jesus, eu preciso da boa convivência, eu preciso do outro. Ressentimento, mágoa, raiva, ódio são considerados doenças da alma e se manifestam por sintomas psíquicos tais como nervosismo. Ninguém nervoso aqui, né? Todo mundo calminho. Nossa, Tadeu, todo mundo calminho, você viu? Não vou nem falar que eu sou nervosa e ansiosa. Imagina. Fiquei com vergonha agora. Que bom, já superamos essa fase. Doenças da alma, ansiedade. Ninguém é ansioso aqui, né? Não, que bom, né? A gente fica sofrendo por uma coisa que não aconteceu, que vai acontecer lá na frente ou que não vai acontecer, mas eu já estou sofrendo, né? Ansiedade. E a ansiedade está ligada à inquietação também. Eu estou ansiosa, eu estou inquieta também, esperando, né, acontecer não sei o que, não sei quando. E a gente vai perdendo as oportunidades com isso. Nos leva também a mágoa intensa, o ressentimento, à depressão. Porque à medida em que nós entramos dentro daquela conchinha, eu estou magoado, eu estou ferido, me decepcionei em determinada situação, com determinada pessoa, não quero mais ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu evito estar no mesmo local, né, que aquela pessoa que me magoou, eu evito de sair, então eu vou me isolando. E nesse isolamento a tristeza vem e nos abraça. E aí é um passo para a depressão. A angústia, aquele sentimento, né, aquela coisa apertada dentro do peito. Olha quanta coisa o ressentimento nos traz. A insônia e falta de atenção e concentração. E na parte física, dores localizadas e generalizadas como distúrbios nos aparelhos digestório, circulatório e nervoso. Então, ressentimento, mágoa, não faz bem a ninguém. Então, se nós estamos vivendo alguma situação que nos feriu, que nos magoou, que nos entristeceu, vamos procurar trabalhar isso, eliminar, né, do nosso coração, do nosso pensamento, para que a gente tenha saúde, inclusive, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. E Divaldo, ele tem uma frase que diz assim: o perdão é sempre melhor para quem perdoa. Porque quando nós estamos sentidos, ressentidos, magoados ou tristes, qual é o sentimento que Jesus pede para cada um de nós? O perdão. Perdoar a falha. Perdoar as suas próprias falhas. É fácil o perdão? Não. Também é uma outra coisa que nós temos muita dificuldade em realizar. O perdão, como se é colocado no Evangelho, que seria o esquecimento total da falha, a gente não consegue esquecer totalmente. Agora, se ao lembrar de uma situação que nos ressentiu, que nos trouxe tristeza, que nos trouxe mágoa, nós não sofremos mais, já é um passo. Então, eu me lembro, não vou esquecer, mas eu não sofro mais. Então, esse é o objetivo, procurar não sofrer mais. Profissionais da área da saúde receitam como melhores remédios o amor, a calma e a paciência contra todas as doenças. Olha que coisa simples, o amor. Mas não é esse amor terreno, não. É o amor que Jesus coloca para cada um de nós. O amor na sua excelência, o amor que transcende, o amor espiritual. Calma e paciência. Paciência, ciência da paz. Olha, os médicos estão receitando isso. Não precisa acordar de madrugada, enfrentar fila para pegar senha, ficar o dia inteiro num pronto-socorro, num hospital para ser atendido, num posto.
e não gasta nada. Não custa nada. Amor, calma e paciência. Aí eu sei que, deve ter alguém aqui no meio pensando, ai, Ana, mas não é fácil. Não, não é. Fácil não é. Mas é um treino. É um treino. E a gente consegue. O amor e o perdão são ótimos para a saúde. A pior raiva é aquela que se guarda. Porque é um sentimento negativo, Aquela coisa que machuca aqui dentro, não faz bem. Perdoar, então, é um bálsamo para a saúde. Aí a gente foi procurar no Evangelho sobre o ressentimento, sobre a mágoa. Tem lá no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que fala exatamente do perdão. E aí nós vamos nos lembrando que Jesus, na sua caminhada, enquanto ele esteve aqui entre nós, ele ia falando do seu Evangelho, ele ia exemplificando esse Evangelho, e ele ia mostrando a todos a importância do relacionamento com o próximo, que é a convivência que nós já falamos, da importância de estarmos convivendo uns com os outros. Muitas vezes, na maioria das vezes, as mágoas vêm das pessoas que a gente mais ama, não é? Acontece muito isso, mas nós também magoamos as pessoas que a gente ama. Então é uma mão dupla. E aí Jesus vem e coloca esse amor, essa convivência com o próximo. O próximo mais próximo é aquele que está dentro da nossa casa. É aquele que está conosco nessa caminhada evolutiva. O próximo é toda a humanidade, mas falando em ressentimentos, a gente tem esses ressentimentos, essas mágoas, normalmente é num grupo familiar, num grupo de amigos, onde uma palavra dita de uma forma que não deveria, nos atingiu de uma forma a nos magoar, ou uma ação impensada também nos magoou, e a gente tem a dificuldade de lidar com esse sentimento. Então, Jesus, que é o nosso guia e modelo, ele colocava a importância desse olhar uns pelos outros, desse trabalho uns com os outros. E aí lá no Evangelho, também no capítulo 10, diz assim: quando orardes, o coração deve estar livre de qualquer mágoa, reconciliemos com nossos adversários. Então, no momento da oração, Jesus nos pede que o nosso coração esteja livre de qualquer sentimento negativo, qualquer sentimento que possa nos trazer sofrimento, para que a gente consiga fazer essa sintonia com Ele, com Jesus, com Deus, com a espiritualidade maior, de uma forma tranquila, harmônica e equilibrada. Mas aí tem um questionamento. Por que nós nos magoamos? Por que nós nos ressentimos muitas vezes? Porque nós colocamos as nossas expectativas no outro. Nós queremos que o outro caminhe do nosso jeito, que ele seja exatamente como nós idealizamos. E a partir do momento em que realmente, vamos falar das mães com os filhos, quando a mulher engravida, ela já começa a traçar toda a caminhada do filho. A profissão que vai ter, o caminho. Aí chega na idade dele escolher a profissão. A mãe é um exemplo, tá, gente? A mãe quer que ele seja médico. Ele quer ser um ator. Aí já dá aquele choque. Não é? Não foi isso que eu imaginei. É um exemplo, tá? Um exemplo do dia a dia. Não foi isso que eu imaginei para o meu filho. E aí a gente se magoa. Porque não é a opção dele, é a minha expectativa que foi frustrada nesse momento. Então nós nos ressentimos porque a gente coloca as nossas expectativas no outro. Nós não percebemos o outro como ele realmente é, com os seus erros, com os seus acertos, com os seus defeitos e com as suas virtudes. E a gente também não se aceita. Com os nossos erros, com os nossos acertos, nós também nos cobramos muito. E aí vem o auto-perdão. E a gente fica com a reflexão, será que nós já entendemos o que é um perdão? O porquê que eu estou ressentido nesse momento? Lição de casa, cada um de nós vai pensar em casa. Será que eu estou ressentido com alguma coisa? Hoje, o que eu posso fazer para tirar esse sentimento de dentro do meu coração? E Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes perdoarei meu irmão? Jesus diz, 70 vezes, 7 vezes. Não adianta fazer a conta. Ele diz, perdoar infinitamente, até chegar um momento em que você não vai se magoar mais, porque nós vamos chegar num patamar em que nós não vamos mais nos magoar, ficar ressentidos, ficar tristes. Nós já vamos estar convivendo harmonicamente, aceitando cada um do jeito que é. E aí, só para encerrar, Jesus na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E no Pai Nosso, Jesus diz, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai,
perdoa as minhas ofensas, mas eu também vou perdoar aqueles que me ofendem, que me magoem. Francisco de Assis é perdoando que se é perdoado. Então fica aqui só uma reflexão para nós de um dos itens do livro do mês, Conflitos Existenciais, a respeito do ressentimento, a respeito da mágoa. Que a gente possa realmente aprender a lidar com as nossas emoções, a lidar de uma forma equilibrada, harmônica, pedir ajuda quando necessário, quando não conseguimos sair sozinhos, buscar ajuda. Ajuda de um terapeuta, buscar ajuda na casa espírita através de um tratamento de passe, conversar com alguém sobre aquele sentimento que está nos prejudicando. Mas, acima de tudo, a certeza de que Jesus está conosco o tempo todo, está nos auxiliando a caminhar de uma forma equilibrada. E que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Agradecemos a Ana Teresa pela sua explanação, que nos deixou para nós vários exemplos para que todos nós possamos colocar em prática. Depois dessa palestra edificante, vamos fechar os nossos olhos, procurando uma posição bem confortável, nos ligando aos mentores do nosso trabalho, que nos envolve tão amorosamente. Façamos então uma respiração calma, tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios entreabertos por 3 vezes seguidas. Então, meus irmãos, meus queridos amigos e amigas, vamos permitir que Jesus, nosso Mestre querido, transforme a nossa vida, dando a ela sentido. E para isso, para que nós possamos começar esse processo de escolha, vamos nesse momento, e eu gostaria de convidá-los, não mais pensar, não mais a raciocinar, não mais a refletir, mas a sentir. E por isso, eu convido aqueles que desejam, que desejar, e aqueles que quiser, podem fechar os olhos, seus olhos, para que o coração possa acompanhar melhor. Eu convido você a imaginar. Imagine uma noite simples, silenciosa. O mundo lá fora continua, mas ali dentro tudo está em paz. Um estábulo humilde, pouca luz, o cheiro da palha, o calor dos animais. Maria está ali, José também. Não há pressas, não há palavras. É um braço de Maria, e nos braços de Maria, um bebê dorme tranquilo. É Jesus, aquele que um dia dirá: eu vim para que também tenham vida. Maria olha para você e num gesto silencioso, ela se aproxima, confia e permite que você segure o menino Jesus em seus braços. Sinta o peso leve daquele corpinho pequeno, delicado, a fragilidade, a paz. Ele abre os olhos para você. Ele não fala, mas em seu coração entende. E como se ele dissesse sem palavras: eu nasci por você, eu vim porque eu te amo, para que você não apenas exista, mas viva. É nesse momento
você sente e permite ali, por mais alguns instantes, com o menino Jesus em seus braços. Sem pedir nada, sem falar nada, apenas sentir. Agora, com cuidado, você devolve Jesus aos braços de Maria. Mas algo permanente com você, uma decisão silenciosa, viver. Respire fundo no seu tempo. Abra os seus olhos. Agora, vamos convidar os nossos irmãos médiuns passistas para que ele possa iniciar a transmissão do passe. Vamos nos preocupar, não vamos nos preocupar com os movimentos dos médiuns, que não vão nem os mesmos nos tocar. Vamos mentalizar os nossos centros de forças, recebendo uma luz muito amorosa. Comecemos pelo centro de força coronário, situado no alto da nossa cabeça. Mentalizamos uma imensa luz dourada, envolvendo-a de modo que ela possa efetuar em nosso sistema nervoso, esses sistemas imunológicos, coordenando os demais centros de forças de formas equilibradas. Descendo um pouco, encontramos o centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos. Mentalizamos uma luz amarela envolvendo nossos pensamentos e a toda parte intelectual. Mais abaixo, vamos mentalizar uma luz prata envolvendo o centro de forças laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala, órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar uma luz rósea, envolvendo os centros de forças cardíaco, situada na região do coração, responsáveis pelas nossas emoções e sentimentos. Mais abaixo, vamos mentalizar agora uma luz verde envolvendo os centros de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por coordenar nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Descendo ainda mais, vamos mentalizar uma luz azul e dourada, envolvendo os centros de forças esprênicos, situado na região do baço, que ele possa distribuir e coordenar as energias positivas e recursos vitais. Agora, vamos na fluidificação das águas. E vamos nos preparando para a fluidificação das águas. Você que a trouxe o seu vasilhame, mentalize neste momento aqueles que não trouxeram, mentalizem os seus filtros em seus lares. Sob a proteção e permissão de Jesus, vamos mentalizar a natureza, a fauna, a flora, a cachoeira, lagos e rios. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com a sua equipe de médicos, químicos, biológicos, físico da espiritualidades, que utilizem as substâncias terapêuticas que tão bem conhecem para a fluidificação das nossas águas, que coloquem em cada vasilhame e nos filtros o que for necessário para cada um de nós. Que a equipe espirituais benfazeja também possam levar esses fluidos para as águas dos doentes nos hospitais, casas de saúde, ambulatórios médicos,
postos de saúde e onde houver uma outra pessoa necessitada. Vamos estendendo essas vibrações para os mananciais, reservatórios de todos os lugares do nosso planeta, que todos recebam suas magnetização das águas em suas casas ou onde estiverem. E nesse momento possamos agradecer a Deus, a Jesus, que nos concedeu esse momento, essa oportunidade, para que todos nós possamos banhar nesta água, nessa cachoeira, para fazer a nossa limpeza física em nosso corpo físico, retirar todos os miasmas existentes em nosso corpo, juntamente com o nosso pensamento, a nossa mente. Mestre Jesus, abençoe a todos que estão aqui nesse recinto, neste momento, orando e agradecendo a vós por ter esse privilégio de ouvir essa palestra sobre os nossos conflitos e sentimentos, para que nós possamos, com Ele, aprendermos, Senhor, a convivê-los com eles, menos sofrer, mais amar uns aos outros. Agora, Mestre Jesus, vamos dar o encerramento dos trabalhos da noite, agradecendo a todos aqueles que puderam estar aqui conosco nessa noite e os que estão nos ouvindo pelas mídias sociais, que também possam receber todas essas bênçãos, Mestre Jesus. Mestre Jesus, acompanha todos aqueles que estão aqui conosco nesse momento presente, para que as suas residências levem Jesus em seus pensamentos, e que Jesus e que Deus, nosso Pai, acompanhe a todos ao retorno dos seus lares. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, bom retorno aos seus lares, até a próxima terça-feira.